Muito se fala sobre a volta de Jesus Cristo, arrebatamento e até marcam a data para esse evento. Entretanto, pouco se fala sobre o que ocorrerá com a terra, o povo de Deus e os ímpios após a sua volta. Provavelmente por se tratar de um tema delicado e de pouco conhecimento, poucas pessoas discutem com seus líderes sobre o milênio, período de 1000 anos de paz, amor e alegria na terra, que começará quando Jesus Cristo vier reinar pessoalmente. As Escrituras Sagradas e os profetas ajudam a entender como será viver na terra durante o milênio. Devido à destruição dos iníquos na segunda vinda do Salvador, a terra experimentará de um período de grande paz e abundância, porque o destruidor da terra estará preso durante esse período. Será isso verdade? O milênio é literal ou espiritual? Muitas pessoas creem em Cristo e têm a certeza de que ele vai voltar. Entretanto, poucos sabem como será o mundo após esse evento. Muitos acreditam que viverão para sempre em moradas com ruas de ouro no céu. Outros acreditam que o reino de Deus é sobre essa terra, mas que apenas os justos viverão sobre ela. E geralmente todas essas crenças estão fundamentadas em algum texto das Escrituras Sagradas. Mas o que de fato ocorrerá no milênio? Em primeiro lugar, devemos entender o que é o milênio. A palavra millennium vem do latim mille e annus, que significa 1000 anos. O termo grego usado na Bíblia é chilians, e significa exatamente um período de 1000 anos. A ideia de 1000 anos no reino de Cristo parte do seguinte texto: Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completassem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentarem-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. O texto é claro em falar que, após a vinda de Cristo, haverá um juízo. Galardões serão distribuídos, a igreja reinará com o Senhor e Satanás será preso por um período de 1000 anos. Isso significa que, apesar de a igreja entrar em um estado eterno devido à transformação de corpos que ocorre na segunda vinda de Cristo, ainda assim haverá contagem de tempo. A grande questão é: será que tudo isso é literal? É espiritual? Já aconteceu? O que tudo isso significa? Existem algumas interpretações sobre o tema e exporemos cada linha de entendimento. Existem pelo menos 4 posicionamentos principais sobre o tema. Além dessa divisão principal em 4 escolas distintas, cada escola possui subdivisões, na medida em que há também divergências até mesmo entre os defensores de cada uma delas. Portanto, torna-se praticamente impossível abordar em um único texto dentre todas as variações de pensamentos existentes sobre o milênio. As 4 posições que se propõem a tentar responder tais questionamentos são: amilenismo, pós-milenismo, pré-milenismo histórico e pré-milenismo dispensacionalista.
e a seguir conheceremos brevemente o que cada uma delas entende sobre o milênio. Embora o termo amilenismo transmita uma ideia de que não existe um milênio, não é isso o que essa corrente escatológica defende. O amilenismo entende sim que há um milênio, descrito no capítulo 20 do Apocalipse. Entretanto, não o interpretam como um reino literal de 1000 anos com Cristo governando sobre a terra após a sua vinda. O amilenismo defende que o milênio já foi iniciado na primeira vinda de Cristo e terminará com a sua segunda vinda, quando haverá a ressurreição geral dos mortos, o juízo final e o estabelecimento do novo céu e da nova terra. No amilenismo, o milênio ocorre com o reinado dos santos com Cristo nos céus, conectado com a expansão da Igreja e o avanço do Evangelho na terra. O pós-milenismo, como o próprio nome sugere, entende que o milênio também ocorrerá antes da segunda vinda de Cristo. Porém, ao contrário do amilenismo, o pós-milenismo entende que o milênio será um período de grande paz e prosperidade resultante da pregação do Evangelho em todo o mundo. Logo, para o pós-milenismo, o mundo tende a melhorar antes da volta de Cristo, de modo que o milênio será caracterizado pela maioria dos habitantes da Terra, respeitando a palavra de Deus, numa espécie de cristianização do mundo. Após esse período, Satanás será solto e Cristo o destruirá em sua segunda vinda, condenando-o eternamente. O pré-milenismo histórico defende um reino literal de Cristo na Terra durante 1000 anos, que será iniciado com a sua segunda vinda. Cristo governará a partir de Jerusalém e será um período sem igual na Terra. No final do milênio, Satanás estará solto e enganará as nações, influenciando-as a guerrearem contra Jerusalém e o governo de Cristo. Então, Jesus destruirá as nações rebeldes juntamente com Satanás, lançando-os na condenação eterna. Após isso, haverá o juízo final e o início da eternidade. O pré-milenismo dispensacionalista também defende que o milênio será literal na Terra e começará após a segunda fase da segunda vinda de Cristo. Diferente do pré-milenismo histórico, essa posição estabelece um tratamento completamente distinto entre Israel e a Igreja, ou seja, Deus possui dois propósitos, um com relação à terra e ao povo de Israel e outro relacionado com o céu e a Igreja. Para os pré-milenistas dispensacionalistas, Jesus, em sua primeira vinda, tentou estabelecer o reino de Deus na terra, porém, foi rejeitado pelos judeus. Então, Deus adiou esse plano e começou a tratar com a Igreja. Somente após finalizar seus propósitos com a Igreja é que ele retomará seu plano para com Israel. E isso ocorrerá principalmente no milênio, onde as promessas do Antigo Testamento serão cumpridas literalmente na restauração e exaltação de Jerusalém e do povo judeu sob todo o mundo gentil. Nessa posição escatológica, o milênio durará 1000 anos literais, e Jesus estará governando visivelmente num trono em Jerusalém, e será um momento de grande paz e prosperidade sobre a terra. As nações adorarão a Deus em um templo reconstruído em Jerusalém, onde também haverá novamente a oferta de sacrifícios de animais. Porém, não serão ofertas propiciatórias, mas ofertas memoriais em referência à morte de Cristo pela humanidade. As pessoas viverão normalmente nessa terra maravilhosa, haverá nascimentos e mortes, já que o pecado e a morte ainda não estarão extintos, como ocorrerá no novo céu e na nova terra. Entretanto, o mal será amplamente restringido com a prisão de Satanás.
Durante esse reinado, a Igreja dos Santos Ressurretos estará habitando a Nova Jerusalém, uma cidade celestial que estará pairando nos ares sobre a terra, e, em ocasiões específicas, os crentes poderão descer à terra para participarem de alguns julgamentos ao lado de Cristo. No final desse período, Satanás será solto, enganará as nações e fará uma guerra final contra o acampamento dos santos, e Cristo, então, os derrotará definitivamente. Depois disso, haverá o julgamento perante o grande trono branco, onde todos os ímpios ressuscitarão para receberem a condenação eterna no lago de fogo. Dentre as 4 escolas de pensamento, aquela que acredito ser a mais fiel aos textos bíblicos é sem dúvida o pré-milenismo histórico, e explico por quê. O amilenismo, por exemplo, é mais um grande engano no meio cristão, cujo principal objetivo é o de querer anular as promessas de Deus não cumpridas pelo homem corruptível, ou seja, o primeiro Adão, as quais serão cumpridas literalmente na segunda vinda de Jesus, o último Adão, culminando com a restauração total e literal da terra e do reino de Israel. A teologia amilenista é composta daqueles que não acreditam que haverá um reino futuro e literal de 1000 anos com Jesus e a Igreja sobre a terra. Assim, no amilenismo, a ideia de 1000 anos de paz é apenas uma metáfora para um longo período de tempo dos quais a Igreja já usufrui, e Satanás estaria preso nesse exato momento. A grande questão é, olhando para o mundo hoje e tantos acontecimentos que vêm ocorrendo a cada dia, você pode dizer com toda a certeza que está vivendo um período de paz? Você acredita mesmo que Satanás está preso? Muito pelo contrário. A Escritura diz que o mundo jaz no maligno. Esse é só um dos vários motivos pelos quais descarto o amilenismo. No pós-milenismo, a ideia fundamental da doutrina é a de que o mundo inteiro será gradativamente ganho para Cristo. A vida de todas as nações será transformada pelo Evangelho no transcurso do tempo. A justiça e a paz reinarão supremas, e as bênçãos do Espírito serão derramadas mais copiosamente que antes, de sorte que a Igreja experimentará um período de prosperidade sem par imediatamente antes da vinda do Senhor. Porém, a meu ver, não está em harmonia com o retrato do fim do século que se vê na Escritura. Na verdade, a Escritura ensina que o Evangelho se espalhará pelo mundo todo e exercerá uma influência benéfica, mas não nos leva a esperar a conversão do mundo, nem nesta, nem numa era vindoura. Ela salienta o fato de que a época imediatamente anterior ao fim será uma época de grande apostasia, de tribulação e perseguição, uma época em que a fé se esfriará a muitos, e que os que são leais a Cristo serão submetidos a cruéis sofrimentos, e em alguns casos até selarão com sangue a sua confissão. Também fica difícil aceitar a forma geralmente preterista que muitos pós-milenistas interpretam algumas passagens bíblicas. Como esperam por um mundo melhor, geralmente os pós-milenistas entendem que vários eventos escatológicos já estão no passado, como por exemplo a grande tribulação e a apostasia mencionada pelo apóstolo Paulo em 2 Tessalonicenses 2. Ainda sobre o pós-milenismo, penso que Apocalipse 20 não dá qualquer apoio à defesa dessa corrente escatológica. Apesar do pré-milenismo dispensacionalista crer que existe um reino milenar de Cristo na Terra, eles cometem, a meu ver, um grande equívoco, no caso, a distinção radical entre Israel e a Igreja. Sobre isto, podemos rapidamente dizer que qualquer distinção entre judeus e gentios já foi abolida, e Deus possui apenas um único povo, a noiva, a Igreja, que é o verdadeiro Israel de Deus. Focando agora na questão do milênio,
não há base bíblica para afirmar que Deus adiou seus planos e o estabelecimento de seu reino. O livro de Jó vai dizer que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. A questão é que o objetivo do ministério de Jesus não foi oferecer um reino político a Israel, restaurando o reino de Davi. Ao contrário, quando quiseram fazê-lo rei, ele se recusou. O próprio Jesus foi categórico ao afirmar na ocasião de seu ministério que o reino de Deus não viria com visível aparência. É importante também entendermos o caráter presente e futuro do reino de Deus, ou seja, já foi inaugurado, está em prosseguimento e será completamente consumado quando ele vier destruir aqueles que destroem a terra. É por essas e outras que creio biblicamente falando no pré-milenismo histórico. Inclusive, ela foi adotada pela grande maioria dos cristãos durante os 3 primeiros séculos da era cristã. Muitos dos pais da igreja, como Irineu, Pápias, Justino Mártir, Tertuliano, Hipólito e outros, ensinaram que haveria um reino de Deus visível sobre a terra após o retorno de Cristo. O pré-milenismo histórico ensinava que o anticristo apareceria na terra e então a tribulação de 7 anos começaria. Em seguida, haveria o arrebatamento, um encontro com o Senhor nos ares, e então Jesus e a sua igreja retornariam à terra para governar por 1000 anos. Existem muitas promessas de Deus espalhadas no Antigo Testamento, apontando para um reino de justiça nessa terra, que não podem ser ignoradas. E em um próximo vídeo traremos muitas delas para falar mais sobre como será esse reino de justiça que está por vir.